Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar e olha, esse vídeo tá especial, porque todo mundo queria saber o que o Lisca, o que é que aconteceu, porque o Lisca pediu pra sair do Vasco e olha, em podcast o Barristas, ele falou tudo e a gente vai trazer aqui cada palavrinha que falou o Lisca sobre sua saída de Vasco, que ele já sabia que o Guto ou Fernando Diniz seria o técnico do Vasco, novo técnico do Vasco, falou sobre a situação do clube, falou sobre salários atrasados, tudo o Lisca revelou sobre os bastidores do Vasco naquela saída dele antes aí do Fernando Diniz vir, e também elogiou o Fernando Diniz e falou também sobre o Nenê, ele fez uma revelação sobre o Nenê. Então vai a partir de agora. E vamos trazer também o Nenê, que foi eleito o craque do mês de setembro da Série B. Olha, o vovô garoto tá on demais. Poucos jogos e já foi eleito craque do mês no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, isso e muito mais depois da vinheta. Depois da vinheta você vai ficar sabendo tudo o que o Lisca revelou sobre os bastidores do Vasco da Gama. Então, vai subir a vinheta, e você vai ficar sabendo de tudo. Sobe a vinheta. Fala, torcedor, estamos iniciando, olha, daqui a pouco a gente vai trazer aqui o Lisca falando, fazendo revelações, você vai ficar muito feliz em saber algumas coisas, vai ficar triste em saber outras, mas enfim, o Lisca soltou o verbo sobre os bastidores do Vasco, vamos trazer também sobre o Nenê, mas antes, agradecer a você que está sempre junto com a gente, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que esse canal esteja no ar, dando like, se inscrevendo, assistindo, muito obrigado. Se não fosse vocês, nosso canal Comentaléu não existiria. E a você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, só diga uma coisa, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui do lado? Se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E eu tô aqui te esperando, será um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, dá essa moral aí, valeu? Pronto, agora vamos aos assuntos do vídeo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Lisca, então assiste até o final esse vídeo. Vou trazer também o Lisca falando aqui, muito importante, você que quer saber, você que tem curiosidade sobre o que acontecia daqui a pouco. Olha, o Nenê foi eleito aí o craque do mês de setembro da Série B. Em apenas poucos jogos aí, o vovô garoto que foi eleito craque da galera 3 vezes seguida, já conquistou o coração aí da galera e é eleito o craque da galera. Como você está vendo aí, tanto o anúncio quanto também que ele já recebeu o seu prêmio. Ele agradeceu muito a torcida do Vasco também, agradeceu aos companheiros e vai por mais, né? Tomara que o Nenê seja eleito craque do mês de outubro, novembro, e que a gente vá para a Série A, porque o cara veio on fire. O vovô garoto botou pra lá, não quer nem saber, chegou com tudo, botou o pé na parede, o pé na porta e tá aí conquistando a torcida vascaína, um dos nomes muito importantes nesse ressurgimento do Vasco na Série B. E falando sobre ressurgimento, um personagem, né, que eu acho que todo mundo esperava muito, eu também esperava muito mais dele, que era o Lisca no Vasco. Abriu o jogo, abriu o coração, falou muito sobre os seus bastidores no Vasco, e a gente vai trazer a partir de agora. Sei que todo mundo aqui, 99,9% veio para saber disso. O Lisca, no podcast O Barristas, inclusive tem aí todo o podcast do Lisca, você que quiser ver, tá lá no canal O Barristas, a galera faz um trabalho muito bom. Mas eu separei alguns trechos aqui para falar com vocês sobre a passagem do Lisca no Vasco da Gama. O Lisca elogiou bastante o Vasco, sim, falou sobre a história do Vasco, disse que quer voltar ao Vasco em outro momento, no momento que ele possa fazer o seu trabalho desde o início, possa evoluir o trabalho no Vasco, mas ele revelou muito do que aconteceu no Vasco. Ele falou também sobre a situação de salários, que segundo ele, no momento que ele estava no Vasco, os salários estavam atrasados, isso fizeram com que os jogadores também tivessem um pouco mais dispersos. Falou que os erros individuais começaram a aparecer, inclusive quando o Lisca estava, foram muitos erros individuais. Ele falou sobre isso. Falou sobre os jogadores ter dito que o ambiente no Vasco hoje é melhor do que o que estava no Vasco em 2020, né? Que o Vasco de 2020 era impossível de trabalhar. E revelou também sobre o Nenê. Falou que o Nenê ligou para ele, pediu para ir para o Vasco e muito mais. E também fez uma grande revelação que a gente vai trazer aqui agora para vocês, que é sobre... Ele sabia quem seriam os seus substitutos, que o Guto ou Fernando Diniz viria para o Vasco, e sabendo da situação ele pediu para sair. Então,
Isso e muito mais você vai ver a partir de agora na entrevista que falou o Lisca. A gente vai trazer aqui um trecho da voz do Lisca, o que ele falou lá no Barristas, e também deixo para você. Você que quiser assistir a entrevista toda, vai lá no Barristas, vai também no podcast lá no Spotify que você pode estar acompanhando. Então veja aí o que é que o Lisca falou, as revelações dele sobre o que aconteceu no Vasco, e depois eu venho aqui falar para vocês e nos despedir também. Até julho no Vasco esse ano. E os jogadores estavam felizes dizendo que o Lisca realmente está bem diferente esse ano. Ah, esse ano tá legal. Só que julho, agosto e setembro, que foi o período que eu fiquei lá, trancou. E aí o jogador dispersa? Cara, nós começamos assim bem, né, com os primeiros 4, 5 jogos, e depois começou erros. Erro individual ali, erro individual aqui, erro ali, erro aqui. E eu disse assim, cara, quando começa muito erro individual, ou tu começa a atacar o grupo e fazer assim, eu vou tirar esse, vou tirar aquele, ou tu corta na própria carne. Que foi o que eu cheguei pensando comigo mesmo, assim, cara... Tu banca o cara? Não, eu banquei. Banquei uma vez, banquei duas, e a coisa não melhorou. Eu digo, então tá na hora de eu sair. Eu vou assumir esse erro, eu vou assumir... Eu não vou tirar o zagueiro, eu não vou tirar o goleiro, eu não vou tirar o atacante, que não tá fazendo gol, o goleiro que tá tomando... Era muita coisa. Eu achava, nesse momento, quando precisa da unidade, é um trabalho de curto prazo, não adianta, Maiká, tu querer, vou tirar, vou fazer, vou acontecer. Não, tu tem que trabalhar com aquilo que está e o resultado tem que ser a curto prazo. E o resultado não foi bom a curto prazo. Nós perdemos 5 jogos de 10 que eu fiz na Série B, né? Ganhamos 4 e empatamos 1. E aí eu cheguei, de vez de fazer toda essa confusão e mexer, é melhor eu sair. Eu sabia que eu saindo ia vir ou o Guto ou o Diniz, conversando com o Pássaro. Olha, a situação é essa, tal. Eu não podia ser mandado embora do Vasco, porque eu já tinha sido uma demissão. Eu tinha uma multa rescisória se o Vasco me mandasse. Então eu estava assim, apoio da torcida. Não tive problema nenhum com o jogador, mas não veio os resultados a curto prazo. E eu achei assim mais viável, né? Vinha um outro treinador, ou o Guto ou o Diniz, zera tudo, nova oportunidade. Aqueles que falharam, zera, não precisa tirar. E vamos ver o que vai acontecer. E aí o Nenê já ia vir também, né? Segunda-feira, antes de eu sair, o Pássaro, nós vamos contratar o Nenê. Eu digo, beleza, eu acho que está certo. E o Nenê fez questão de ir para o Vasco. Ele pediu para ir para o Vasco. Ele me ligou, ele ligou para o Pássaro. Foi uma iniciativa dele mesmo. Isso é muito legal. E ele está fazendo um grande trabalho. Ele joga muito. Cara, e ele mudou totalmente, sabe? A chegada do Diniz também. Líder, responsabilidade. Assumiu a responsabilidade do meio para frente, que faltava isso. Né? Era mais em cima do campo. E aquela, né? Um grande técnico. Eu esperava que o trabalho do Lisca fosse muito bom e não funcionou. Não funcionou, infelizmente. Ele deu as suas versões aí. E eu desejo todo o sucesso do mundo ao Lisca, né? Eu acho que faltou muito também. Eu acho que não deu liga mesmo. É como todos os jogadores falaram, como o próprio Cano, como em outras entrevistas também Castan falaram também, que não deu liga, infelizmente. E o Lisca não conseguiu se dar bem no Vasco. Um cara que é muito inteligente, mas que infelizmente não conseguiu o seu objetivo, que era voltar ao Vasco, que era voltar às vitórias, e não conseguiu ter a liderança que precisava dentro do grupo. Mas é isso, né? Você ficou aí, você viu tudo que falou o técnico, ele abriu o coração, foi muito sincero como sempre, e eu desejo aqui todo o sucesso do mundo no prosseguimento da carreira do Lisca. Então é isso, galera. Saudações vascaínas, agradeço a todos vocês. Hoje nessa quinta-feira, para quem está assistindo aí no dia que o vídeo foi ao ar, a gente vai ter nossa live resenha, né? Inclusive vire membro, hein? Se você quiser participar ao vivo com a gente, eu mando aquele abraço, agradeço aqui de coração e estaremos ao vivo aí com a gente. E amanhã teremos mais vídeos aí, acompanhe o nosso canal porque tem vídeos todos os dias aqui. Aquele abraço, saudações vascaínas e até mais.